Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais esse vídeo do canal. Hoje eu quero falar com você, quero compartilhar com você algumas questões em relação ao crítico interno. Você tem um crítico interno? Você já ouviu a voz do seu crítico interno? O que ele fala para você? O que ele anda falando ou ela anda falando para você? Todos nós temos um crítico interno. E esse crítico interno, ele se manifesta, ele aparece, né, na nossa mente, na nossa vida, toda vez que a gente vai fazer alguma mudança, toda vez que a gente vai sair da nossa zona de conforto, toda vez que a gente vai fazer alguma coisa nova, alguma coisa diferente. O crítico interno, ele tem um lugarzinho que ele conhece muito bem dentro de nós, que é a zona de conforto, que é a mesmice, né? Que é sempre estar fazendo a mesma coisa, não precisar mudar, não precisa, né? Que tá sempre repetindo. Agora, quando chega a hora de mudar, de fazer alguma escolha diferente, ele começa, né? Eu acredito que você já tenha ouvido esse crítico interno muitas vezes. E não é uma voz, né, que fica falando. Às vezes, assim, parece até que é uma voz, né? A gente escuta na nossa cabeça, né? A gente não tá ficando louco, não. Mas a gente escuta. E como é que ele age, né? Como é que o nosso crítico interno, a nossa crítica interna age na nossa vida? É sempre com aquela voz de dúvida, duvidando, questionando, colocando a gente para baixo, dizendo que não vai dar, que isso não serve para nós, que isso não é para nós, que a gente não merece. O crítico interno é a voz da nossa mente, é a voz do nosso ego. E a base dele são as nossas crenças, são as nossas dores, né? Aquilo que a gente tem lá para melhorar, para liberar de memórias que estão lá na nossa mente subconsciente, que está lá guardadinho. Então, toda vez que ele se sente ameaçado, né, para sair dessa zona de conforto, ele começa, ó, a falar. Fala, 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 fala e faz com que a gente pare de fazer o que a gente iria fazer, faz com que a gente faça escolhas diferentes do que a gente queria fazer, faz com que a gente se sabote, né? Que a gente se auto-sabote em relação ao nosso propósito, em relação aos objetivos, às coisas que a gente quer conquistar, que a gente quer fazer, que faz bem para nossa vida, que faz bem para o nosso desenvolvimento, para nossa evolução. E se a gente não aprender a identificar essa voz, se a gente não aprender a lidar com esse crítico interno, a gente não vai conseguir se conectar e viver o nosso propósito de vida. A gente não vai conseguir fazer aquilo que a gente veio fazer, porque nós fomos condicionados, né? Nós fomos ensinados que tal profissão não dá dinheiro, que a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A gente tem um monte de crenças que a gente aprendeu desde pequenininho e a gente traz essas crenças para a nossa vida. E quando a gente começa a sentir a necessidade de se conectar com o nosso propósito de vida, com aquilo que a gente veio fazer aqui, com encontrar um sentido para as nossas ações, encontrar um sentido para as nossas relações, encontrar um sentido para preencher aquele vazio que muitas vezes a gente sente, aquela necessidade de contribuir, aquela necessidade de se sentir feliz, de se sentir bem fazendo o que a gente faz, ou de estar, né, com a clareza de que eu estou no caminho certo. Quando a gente começa a responder a essa necessidade de uma maneira positiva,
que é buscando, né, gerar clareza, buscando se conectar, né, fazer as escolhas para a gente se conectar com o nosso propósito, o crítico interno nosso, ele fica enlouquecido. A nossa mente, ela vai ficar falando um monte de coisa para que a gente não tome decisões, que a gente não faça as mudanças que a gente precisa fazer, que a gente não olhe para aquela dor, para aquela raiva, para aquela mágoa, né, de uma maneira a liberar aquelas memórias, de uma maneira a curar. Então, o nosso crítico interno, ele vai ficar infernizando a nossa vida, né? Falando, que a gente não pode, que isso não é para mim, que eu não mereço isso. Então, ele vai trazer voz de culpa, vai trazer voz de medo, vai trazer voz de inferioridade, né? Um exemplo da minha jornada, da minha caminhada, que eu já compartilhei aqui e eu não tenho vergonha de compartilhar isso, é que uma das coisas, e na verdade é a que mais me fez me auto-sabotar, que é a que mais doeu, né, na hora de me conectar, de tomar as decisões para me conectar com o meu propósito de vida, era o medo da rejeição, o medo de não ser aceita, o medo de não ser aprovada, e a minha própria auto-rejeição, a minha própria não aceitação do meu valor, de quem eu sou, de quem, né, dos dons, dos talentos, das habilidades que eu trouxe, do que eu posso desenvolver. Então, o meu crítico interno, ele falava coisas horríveis assim para mim, e eu me machucava muito, me machuquei muito durante muito tempo, me auto-sabotando, me boicotando para não sair da zona de conforto, que era um lugar conhecido pelo crítico interno. Então, identificar, saber, né, que essa voz na nossa cabeça, que essa voz de dúvida, de medo, de raiva, de se sentir inferior, de querer se comparar com o outro, de querer competir, essa voz, né, que fala que a gente não é capaz, que fala que a gente não nasceu para isso, que fala que, nossa, não vai dar, não tem dinheiro, não tem jeito, não vai, sabe? Essa voz é o nosso crítico interno, que é baseado, né? A base dele são as nossas crenças, a base dele são as dores que a gente não conseguiu elaborar e que a gente precisa elaborar para a gente, né, deixar de lado e tomar as decisões que vão levar a gente para o caminho da conexão com o nosso propósito, de viver, né, e realizar o nosso propósito em todos os âmbitos e áreas da nossa vida. Então, se você quer se conectar, se alinhar com o teu propósito de vida, a minha dica é: comece a identificar como age o seu crítico interno, essa voz interna que fica aí te querendo que você se boicote, que fique falando, né, várias coisas. Como que ela faz, né? É uma voz suave, é uma voz sorrateira? Como que ela age? Em que momentos ela aparece na sua vida? Quando você vai fazer o quê? Quando você vai decidir o quê? Quando você está pensando em que ela aparece? E aí, quando você adquire, né, esse conhecimento, quando você sabe que essa voz dentro de você que critica, que, né, te menospreza, que te coloca para baixo, que fala que não vai dar certo, que essa voz é uma voz das crenças, é uma voz que não é a voz do seu eu verdadeiro, você tem a oportunidade de fazer a escolha, de escolher não ouvir mais essa voz, porque ela não vai te levar para o lugar que você está querendo ir, que você está buscando ir. Você tem a oportunidade de falar: epa, essa é a voz do meu crítico interno. Que crença ela está
revelando, né? Que crença negativa, o que eu preciso melhorar para parar de ouvir essa voz, para eu poder tomar as minhas decisões. Então, é esse conhecimento, né, que a gente vai adquirindo no decorrer da nossa jornada, para a gente ir neutralizando essa voz interna, essa voz sabotadora, né? Esse crítico interno que a gente tem. Porque se a gente não fizer isso, nós não vamos avançar na conexão com o nosso propósito. A gente vai estar sempre duvidando, porque o crítico interno, ele tem muito essa voz de dúvida, essa voz de medo, essa voz de inferioridade, essa voz, né, que diz que você não é capaz, que isso não é para você. E você veio aqui para viver um propósito, né? Para viver esse propósito, para ser feliz, para ser você, para expressar tudo aquilo que você, né, trouxe para expressar nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, na sua vida material, em tudo que você faz com você, se curar, né? Assim como eu descobri, né, e compreendi esse caminho de conhecer o meu crítico interno, de ir conversando, de ir curando, de buscar ferramentas que me ajudassem a fazer esse processo de cura, você também veio com essa capacidade, você tem essa capacidade. Então, usa isso, né? Busque leituras, busque formas de você ir identificando esse crítico interno. Dê um nome para esse crítico interno. Eu vou fazer um outro vídeo contando para vocês como que é o nome do meu crítico interno, da minha crítica interna, né? Porque ela é uma voz feminina. Então eu vou fazer um outro vídeo falando para você, né? Para esse não ficar muito longo, como que você dá um nome e como que você vai sentar para conversar com esse crítico interno, como que você vai neutralizar essa voz dentro de você para você ter, né, clareza, para você gerar clareza para ir tomando as atitudes, tomando as decisões que vão te levar para a conexão com o seu propósito, ok? Então, se você ainda, né, não tinha se tocado para essa voz interna, para esse crítico interno, comece a prestar atenção. É uma voz que pressiona, é uma voz que fala que você tem que brigar, que você tem que xingar, é uma voz que é diferente da voz do coração, da alma, né? Da voz do seu eu superior, de quem é você em essência. Quem é você em essência é calmaria, é amor, é aceitação, é respeito, é aquela voz que compreende, ela não vai te pressionar, ela não vai te forçar. E o crítico interno, ele já vai na força. Então, esse vídeo é para você ir começar a identificar essa voz dentro de você, porque é isso que mais impede da gente se conectar com o nosso propósito. É a gente ficar ouvindo a voz do nosso crítico interno e a gente não saber lidar com ele, né? Não saber ir neutralizando, ok? No próximo vídeo eu vou falar então como é que a gente neutraliza, como é que a gente faz essa conversa, como é que a gente identifica, que nome que a gente, né, dá, a gente dá um nome e a gente começa a lidar melhor com isso e a liberar, né, espaço, capacidade para a gente ir se conectando com o nosso propósito de vida, ok? Um abraço, se você gostou desse vídeo, se te ajudou, curte, comenta, compartilha com quem você acha que precisa. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal para você poder aproveitar os outros vídeos que tem aqui. Tem vídeo de técnica para limpar a crença, para liberar memórias. Então, tem bastante coisa já aqui no canal e eu sempre vou estar compartilhando aqui novos temas, né? Novas questões aí para a gente ir evoluindo e crescendo junto na nossa jornada de ser. Um abraço e até o próximo vídeo.